Começando então a entrevista coletiva com o treinador Rafael Guanais. Mel Pires, por favor. Boa noite, Guanais. Guanais, você sempre prioriza todo jogo como uma final, né? E agora, quais são os próximos passos, ainda mais que foram e ainda serão dois jogos em sequência fora de casa? Boa noite. Oi, Mel. Boa noite, boa pergunta. Uma oportunidade aí para gente falar um pouquinho. Primeiramente, agradecer. Nosso torcedor veio aqui nos apoiar, nos apoiou, esteve com a gente, não só os familiares, mas nossa torcida organizada também. Então, obrigado pelo apoio, pela viagem, pelo esforço. Faltou um pouquinho para a gente levar 3 pontos aí, mas é um ponto importante nessa, nessa nossa empreitada aí. O jogo contra o Altos, meu, é um jogo diferente, é um jogo que o campo lá é muito ruim, as condições do estádio, toda a estrutura ali que envolve o jogo, são condições que limitam e nos fazem pensar numa estratégia diferente para o jogo, ao mesmo tempo que são 3 pontos que a gente quer estar ali entre os quatro, buscar o ponto mais alto, né? Buscar a liderança. É por isso que hoje esses 2 pontos que a gente acaba deixando aqui para o planejamento na sequência são 2 pontos que a gente sente muita falta. E ao mesmo tempo a gente nunca vai desconfigurar a equipe, mas está atento, né? Então hoje o Cassinho, se Deus quiser, não vai ser nenhuma lesão, mas já é um sinal que aparece ali. A gente tem que estar atento para que não vire algo grave. A mesma coisa o Diniz começou a sentir um desconforto na parte posterior da coxa e eu não quis prolongar o esforço ali, a carga dele, então, para a gente conseguir proteger os jogadores. Então, todas as decisões aí são extremamente importantes, mas queremos seguir e fazer o maior número de pontos possíveis, independente da classificação. A gente sabe que a competição zera para a sequência. Não vamos ficar fazendo combinação de resultado também para saber. A gente nunca sabe o adversário que vai pegar e quais são as circunstâncias que a gente vai passar. Então, mais um jogo, mais um aprendizado, mais uma experiência vivida, postura muito boa da equipe. E independente do resultado, mais dois jogos aí para a gente buscar o ponto mais alto da classificação. Né? Eu sempre falei sobre pontuação, de estar entre os 8. Então, mais uma rodada aí que a gente permanece entre os 8, nas cabeças ali. Poderíamos fechar como líder, mas estamos próximos e a gente vai planejar com calma para fazer as melhores escolhas naquele tripé que eu sempre falo, né? Aquilo que é tático, estratégico e aquilo que é merecimento também. Então, hoje a gente já conseguiu oportunizar alguns jogadores que faziam algum tempo que não jogavam e, independente do desempenho, construiu uma semana para respeitar esses aspectos e fazer decisões inteligentes para que a gente possa voltar de lá com 3 pontos. Valeu, Guanais, bom retorno. Obrigado, Mel. Dudu Guimarães, Rádio Clube. Obrigado, Benedetti. Boa noite, Guanais, aos companheiros. Guanais, um empate com gosto de derrota, né? Até porque levou gol no último lance do jogo, num lance em que não houve escanteio, né? Pelo menos foi a nossa visão aqui. Não sei a de vocês aí no estádio. Mas a minha pergunta para você, Guanais, hoje você utilizou novamente o esquema com três zagueiros, né? Isso pode ser uma tendência para esses dois últimos jogos e até mesmo para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, Guanais? Boa noite. Dudu, boa noite. Então, vamos lá. Péssima arbitragem, cara. Péssima arbitragem. 7 minutos da onde, né? Não sei do que ele descobriu 7 minutos ali. Extremamente tendencioso para o time da casa em relação às escolhas. Além de não ter sido escanteio, foi uma falta no Waller lá no. A gente estava lá numa situação perto da bandeirinha de escanteio, foi uma falta ali, puxou a camisa, uma situação que ele tentou entrar na área e também houve a falta, ele também não deu. Mas enfim, vamos lá. Então a gente se sente prejudicado. Eu só não gosto de dizer, Dudu, que é com sabor de derrota, cara. É com sabor de empate. Porque foram 2 pontos perdidos, não 3, na casa do adversário, com viagem cansativa e a gente se esforçando ao máximo ali. Então, eu vejo como
Não gostaríamos, perdemos 2 pontos, mas ganhamos 1 e conseguimos nos manter na parte de cima da tabela. Se a gente fala em derrota, cara, você vê os jogadores estão extenuados ali e insatisfeitos também com o empate, né? Então eles sabiam que era um jogo que o jogo se desenhou, inclusive, para a gente fazer mais de um gol. E esse é um ponto para a gente estar atento aí para a sequência, para a gente conseguir ser. Eu estou sendo repetitivo nisso, né? Em relação a ter mais contundência na fase ofensiva, seja construindo, seja nas transições. Hoje, um gol de bola parada, então muito importante a gente ter repertório, ter mais jogada individual também, para que a gente possa aumentar a nossa força e o nosso repertório ofensivo. Você falou sobre a estrutura, não é isso, Dudu? Foi a estrutura. Será que estão ouvindo lá? Tá ouvindo, Marquinhos? Estamos sim. Sobre a estrutura, isso não me importa. A estrutura, a gente focar demais na estrutura, a gente foca pouco no jogo, né? Eu, desde o começo do ano, tenho tentado falar sobre isso. Então, por exemplo, eu achei que o Índio fez um baita jogo, né? Independente da estrutura, as relações entre eles ali, então, como colocá-los, os nossos jogadores, né? Montar uma equipe que, nas relações, a gente possa ter o nosso melhor desempenho. Eu achei que o nosso primeiro tempo foi praticamente todo primoroso, né? Fazendo 1-0 e com chances para ampliar o marcador e com controle total da partida na casa do adversário. Então, independente da estrutura, independente do esquema, se vai defender com 4, se vai jogar com 3, se vai defender com 5. O nosso papel aqui como comissão é conseguir colocar os jogadores onde eles possam se potencializar, né? Onde a equipe possa ter o seu melhor rendimento e, inclusive, como eu falei, né? Além da tática, né? Isso é apenas uma estrutura. Além da tática, tudo aquilo que é estratégico também. Então, a gente identificou no Volta Redonda alguns espaços para a gente conseguir explorar e alguns jogadores que conseguiriam desempenhar bem as funções. Então, esses são sempre as 3, 4. Dito que a gente fez mais um grande jogo com 3. Já fizemos ótimos jogos com 4 também. Dependendo de quem joga, a gente vai optar por uma estrutura ou outra. E o mais importante de tudo é a gente conseguir ter essa versatilidade, que eu acho que esse é um fator. Eu tenho certeza, na verdade, que esse é um fator estratégico importante para a sequência da competição e para a gente alcançar os nossos objetivos e os resultados como a gente vem alcançando até aqui. Legal, tá aí, portanto. Obrigado, Guanais. Um abraço para você, bom retorno. Tá aí, portanto. Obrigado, Dudu. Gustavo Andrade. Boa noite, Guanais. Boa noite aos colegas de imprensa. Guanais, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a escolha do Eduardo Neto ao Rafael Woller, que vinha jogando nos últimos jogos, né? E também queria fazer outra pergunta para você sobre o critério da saída do Diniz. Para mim, o Operário perdeu muito o meio de campo com a saída do Diniz. Queria que você falasse um pouco sobre o Diniz. Perdemos, mas o Ria entrou bem na partida, só que a gente poderia perder o Diniz para o quadrangular também. Então, eu optei por ser cauteloso, tanto com ele quanto com o Cássio, porque eles deram sinal de lesão muscular, e lesão muscular, nesse momento, pode perder de 7 até 20 dias aí em recuperação, e pode perder toda uma sequência. Então, todos os jogadores que tiverem qualquer sinal de lesão muscular, sem a gente perder aquilo que é nossa intensidade, o nosso dia a dia, nós vamos estar atentos para conseguir proteger, inclusive porque nós temos um elenco que a gente confia para utilizar. E o Eduardo Neto foi justamente, como eu falei, em relação às relações, e eu sempre falei também em relação à titularidade, a gente tem mais de 11 que pode iniciar, então o Sávio e o Iago têm feito isso, dependendo do jogo, uma característica ou outra, então sempre algumas características que diferem e que, entre eles ali nas relações, elas podem potencializar. O Edu fez um bom jogo, é um jogador que eu já trabalhei, que faz o jogo andar bastante. Acredito que foi uma boa combinação ali, Índio, Edu, os 3 que jogaram atrás, né? Índio, William, Godoy, Edu e Diniz. Eu gostei bastante do desempenho da maior parte da equipe, mas da equipe de uma forma geral. Então, acredito que o plano foi muito bem elaborado, muito bem executado também. Por alguns segundos, a gente não conseguiu levar os 3 pontos totais.
Obrigado, Guanais. Boa noite e bom retorno. Tá, então, Fabrício Reusen, CBN. ouvimos Boa o noite, técnico Guanais. Rafael Guanais, técnico da equipe. Boa noite, Guanais. Até para ser coerente com as minhas falas aqui na CBN, eu vou manter a mesma pergunta que eu faria se o Operário não tivesse levado o gol no último lance do jogo. E vou analisar o desempenho do Operário hoje. Você, na minha visão, analisou muito bem e estudou muito o time do Volta Redonda, porque era o melhor ataque, é o melhor ataque do campeonato, até então com 27 gols, agora 28. E eu queria saber de você como que o Operário fez para neutralizar o melhor ataque do campeonato e não sofrer tanto nesse jogo, porque era um jogo muito perigoso, jogo fora de casa, difícil, contra o melhor ataque, como eu disse. O que você estudou e o que você botou em prática na tua análise para neutralizar esse ataque do Volta Redonda com 28 gols já no campeonato hoje? Fabrício, a tônica do jogo foi a gente conseguir pressionar eles bem alto, né, como a gente gosta de fazer em casa e tenta fazer fora também, e ficar através da posse da bola, conseguir ter muitas trocas de passes, porque eles geravam muitos espaços para que a gente pudesse buscar entrar na área, né? Buscar ter situações de gol, e aconteceu demais no primeiro tempo. Eu não tenho esse número aqui, mas é algo que depois, no decorrer da semana, a gente sempre estuda relatório, além da análise qualitativa, quantitativa também. Eu consegui analisar e a ideia era essa, de ter jogadores no meio, além da superioridade numérica, da vantagem numérica que a gente poderia gerar movimentos de atração para que a gente pudesse explorar também os espaçamentos dos setores deles da primeira e da segunda linha ali. Conseguimos explorar bastante e ter Pará, Iago e depois o Sávio em situações de bastante amplitude e profundidade para que a gente pudesse gerar outras vantagens no centro do campo. Então, fiquei bastante feliz com o desempenho, a construção nossa. Faltaram, obviamente que sempre tem acertos e erros ali, sempre tem potencial de melhora, mas nosso time é muito corajoso, né? Muito tentando jogar o tempo todo, tentando jogar perto, tentando jogar longe também. Então conseguimos executar bem, o plano foi bem executado. Depois a gente acabou perdendo um pouco de pressão e perdendo, principalmente a gente não conseguiu reter muito a bola na frente e matar o time deles no contra-ataque, porque desenhou demais, né? Várias situações para a gente matar o time deles no contra-ataque. Então são pontos aí de evolução que a gente está buscando. E a gente tem estudado, sim, não só eu, mas dá uma moral para o Conrado que está na minha frente aqui. Rainer, Marcelo, toda a comissão técnica, a gente gasta bastante tempo estudando o adversário e, como eu falei, mérito da nossa equipe, dos nossos jogadores, estão sempre dispostos a criar as alternativas, né, para que a gente possa jogar, possa se defender, a gente sempre se desafiando e criando alguns cenários estratégicos para conseguir explorar bem. Infelizmente, como eu falei, o sentimento não é de derrota, mas o sentimento de 2 pontos perdidos, porque eu acredito que nós poderíamos ter saído daqui não só com a vitória, até determinados momentos do jogo com mais de 2 gols para fazer. Então, os pontos para que a gente possa focar para evoluir. Obrigado, Guanais. Bom retorno para Ponta Grossa. Obrigado, boa noite. Ivan Vinícius, Lagoa Dourada. Professor Rafael Guanais, parabéns pela leitura do time do Volta Redonda. Achei que o Operário foi perfeito enquanto o Cássio esteve em campo até os 24 minutos do primeiro tempo, quando ele saiu com contusão. O Operário tinha 70% de posse de bola e 30% para o Volta Redonda. Dava a impressão que o Operário, que jogava dentro de casa, dominou amplamente, criou situações, como o senhor falou. E no segundo tempo perdemos também o Vinícius Diniz a 22 minutos do segundo tempo. Então, realmente me parece que foram 2 perdas marcantes. Concordo plenamente com a preservação dos jogadores. Nada é mais importante do que preservar para a sequência do campeonato. A minha pergunta é, hoje faltou a presença do Alisson Tadei ali no banco de reserva, certamente por algum problema de transição aí. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa ausência e a perspectiva de retorno do Alisson Tadei, que eu acho que é um jogador que faz falta ali para essa composição, independente de quem seja titular, professor. Ivan,
tomar cuidado com o que eu vou falar, porque para não ser mal interpretado em relação ao elenco e às individualidades, né? Porque na saída do Cássio, aí entrou o Waller, mas enfim, e independente disso e do desempenho individual de cada um e da opinião de cada um, nós queremos contar sempre com a nossa força máxima. E o Tadei sempre iniciando ou entrando, ele sempre foi um jogador importante para nós do Campeonato Brasileiro. É um meia, né, por característica, então, para a ideia do jogo, encaixaria muito bem ter o Tadei no banco. Infelizmente, ele tentou retornar, ele foi para o último jogo com dores, entrou bem. O Tadei tem uma característica ali ele consegue reter bem a bola na frente, consegue cavar algumas faltas, consegue fazer o time circular também, tem bom entendimento dos espaços. Então, óbvio, aí tentou voltar, fez o jogo, sentiu dores, iniciou a semana com muitas dores, tentamos treinar e ele, infelizmente, não conseguiu treinar. Então, é outro que a gente precisou preservar. Na minha cabeça, eu gostaria que ele tivesse vindo para o jogo, justamente porque saberia que seria importante a utilização dele, tanto para início quanto para o decorrer. A ideia de Cássio e Dudu mais próximos do Felipe e mais próximos do gol também. Então, essa é uma das formas também da gente defender com outra estrutura, entendeu? Não defender com 4. Às vezes, para a gente defender com 4, a gente tem que colocar Tadei, Cassinho, Dudu, para ficar retornando demais. E aí a gente perde aquilo que eles têm de melhor, de estar jogando entre as linhas ali e de ter o passe final. Então, às vezes, a estrutura não é simplesmente o que a gente gosta de 4, 5, é porque é uma forma de potencializar os jogadores juntos ali. Nós sentimos falta do Tadei, sim, como sentimos falta de qualquer jogador que não esteja aqui. Né? Então, somos uma equipe. Esse é o ponto mais importante que eu sempre friso. E aí as diferenças de características para cada jogo vai encaixar melhor uma escolha ou outra. Né? Então, hoje, a gente priorizou ali os meia atacantes, não necessariamente os extremos. Então, tentamos, independente como eu falei, independente do desempenho, era aquilo que funcionaria bem para o jogo de hoje, por aquilo que a gente tinha estudado. Mas a gente vai... o Pena ali na fisioterapia com toda a equipe, nossa área de saúde, de performance ali, cuidando de cada detalhe, para que a gente possa ter toda a equipe na sua plenitude, se não para todos os jogos, mas para o quadrangular final. Muito obrigado, professor. Uma boa viagem aí. Parabéns pelo resultado.